poder falar um pouco, né? Eu acho que hoje, nessa tarde aqui, o nosso objetivo é trocar experiências, então eu quero aprender com vocês, aprender com a experiência de vocês dentro dos aspectos de velocidade. A nossa palestra hoje ela vai ser voltada para isso, para o treinamento da velocidade, especificamente do futebol americano, para que nós possamos entender aí um pouco do que a literatura nos diz, do que a gente estuda há algum tempo. Essa aqui é a Upspeed, né? Ela é a minha empresa, minha com o meu amigo Maurício Petina, lá de Porto Alegre. Então, a gente trabalha aí com o desenvolvimento da velocidade a partir de vários aspectos, que a gente vai tentar entender um pouco desses aspectos hoje. Legal? Então, fiquem à vontade, vocês podem deixar perguntas lá no chat. Eu peço ao Vinícius, por favor, que, se possível, depois pudesse selecionar essas perguntas para o final, senão eu olho lá no chat depois, porque agora eu não consigo ver nada, realmente. E aí, no final da apresentação, a gente faz um tempinho de perguntas e respostas, para vocês tirarem qualquer dúvida que possa ter restado ao longo da apresentação. Legal? Então, vamos lá. Meu nome é José Pimentel, né? Sou professor de Educação Física, Performance Coach pelo Athletic Lab, preparador físico do Clube do Remo, na modalidade de futebol americano, do Remo Lions, aqui de Belém do Pará, e certificado em atletismo, né? Pela Confederação Brasileira e pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Bem, isso aqui é um pequeno sumário que a gente vai falar hoje, então a gente vai entrar um pouco nos conceitos de velocidade, vamos falar sobre algumas forças que são atuantes na corrida, vamos falar sobre aceleração, algumas variáveis cinéticas e cinemáticas, alguns estudos, vamos entender a técnica, as funções da técnica, né? Será que um atleta de futebol americano ele deve treinar técnica de corrida? Será que ele deve entender sobre a velocidade? A gente vai tentar discutir isso aqui hoje. Vamos também discutir sobre alguns aspectos de treino, como a gente pode treinar isso e principalmente algumas estratégias que podem ser adotadas hoje mesmo estando em pandemia, né? Mesmo nesse âmbito que a gente está vivendo hoje, o que a gente ainda pode fazer para manter ou até mesmo para ganhar velocidade nesse período, legal? Então é basicamente isso que nós vamos conversar hoje, espero que todos possam aproveitar ao máximo. Estou aqui à disposição, se as perguntas surgirem no meio da apresentação também podem ficar à vontade, mas de preferência ao final da apresentação, legal? Gostaria de ressaltar também que o Zoom ele nos dá 40 minutos, legal? Então, se a apresentação cair, é porque o Zoom encerrou. Ele vai dar um avisozinho para mim, e aí eu vou indicar para vocês, né? Ou então ele vai dar um aviso para o Vinícius, ele também pode estar chamando aqui a qualquer momento, e a gente já fica ciente que se cair a apresentação é porque o Zoom bloqueou, porque encerrou os 40 minutos. Aí, sem problema algum, eu vou abrir outra sala rapidamente, a gente entra de novo e nós temos mais 40 minutos. Então, não tem desespero nem problema nenhum. Tá ótimo? Vamos lá. Bem, quando nós falamos de velocidade, né, existem muitos conceitos, existem muitas abordagens, muitas escolas de velocidade, entre aspas. Então, a velocidade ela é difícil de conceituar, né? Mas eu trouxe aqui 3 formas da gente tentar chegar num consenso do que seria a velocidade. Segundo o Lemos 2009, né, para a física, um conceito puramente físico, a velocidade é o espaço percorrido sobre uma unidade de tempo, ou seja, delta S sobre delta T, que a gente já conhece essa fórmula, né? A mesma autora diz para a gente que num âmbito mais voltado para o treinamento de atletismo, a velocidade ela seria igual à amplitude vezes a frequência da passada. A amplitude da passada, meu povo, entendam como um toque no solo e outro toque no solo. Essa distância a gente chama de amplitude da passada. Quanto à frequência, é quanto de vezes que você consegue realizar essas passadas, ou seja, trocar suas pernas. Isso é a frequência da passada. Então, no âmbito puramente voltado para o treinamento do atletismo, a velocidade seria a amplitude vezes a frequência da passada. Porém, quanto ao esporte em geral, Nogueira, 2008, ele tem um conceito muito mais interessante para a gente. Ele diz que a velocidade representa a capacidade de um sujeito em realizar ações motoras no mínimo tempo possível e com a máxima eficácia. Então, a partir desse conceito de Nogueira, a gente consegue ver que velocidade está presente em tudo que a gente faz, né? Desde um QB lançando uma bola até um OL fazendo uma movimentação, uma rota, uma cobertura de zona, alguma coisa do tipo.
tudo dentro do nosso esporte, dentro do futebol americano, nós buscamos realizar ações motoras no menor tempo possível e com a máxima eficácia. Então, o nosso esporte ele está repleto de ações de velocidade. Quando a gente vai especificamente para a corrida de velocidade, nós temos algumas forças, né, que vão atuar nessa corrida. Então, dentro dessas forças, que são muitas, a gente pode dividir em duas, que são as forças internas e as forças externas. As forças internas são basicamente nossos tecidos, os nossos músculos, os nossos ossos, né? Essas são as forças internas através da contração muscular que acabam ativando os aspectos de corrida. Quando a gente fala das forças externas, a gente tem a força de atrito com o solo, que é essencial para a gente, que é a força que o seu pé exerce quando você toca no solo, ou seja, o solo diferente ele vai influenciar na tua corrida. Uma areia é diferente de uma quadra, que é diferente de uma grama. Tranquilo? Então, as forças de atrito com o solo são variáveis de acordo com o terreno que você está correndo. Nós temos a força da gravidade, né, que atua nos nossos corpos. Então, ela é uma força que puxa a gente para baixo. Então, basicamente, essa força da gravidade ela é igual, né? Pelo menos aqui dentro do nosso planeta, ela é igual. A força de resistência do ar, né, que também é uma força que vai variar de acordo com a altitude, mas que é uma força que razoavelmente não vai influenciar tanto para a gente. E a gente tem as forças de reação do solo. Essas forças de reação do solo é que são muito importantes para a gente vai entender um pouquinho mais lá para frente. Bem, dentro dos processos de treinamento, nós da UpSpeed, nós entendemos que o treinamento da velocidade, ele pauta-se através de 4 aspectos básicos, que a gente vai explicar um pouquinho cada um deles hoje aqui. A aplicação da força, a produção da força, a absorção da força e a técnica de movimento. A absorção da força e técnica de movimento, a gente vai só dar uma pincelada hoje, vamos só explanar rapidamente, mas nós vamos aprofundar um pouco mais nos conceitos de aplicação e produção de força. Esses conceitos vão ser importantes dentro do aspecto que a gente preparou para vocês hoje. Vamos lá, rapidamente. A absorção da força seria basicamente um aspecto mecânico, né, que ocorre quando o seu músculo ele estira, quando ele estende, quando você alonga a musculatura, ou seja, na fase excêntrica, né? Nesse período, basicamente ocorre uma sobrecarga mecânica nas tuas articulações, em que a gente absorve a força. Isso está muito ligado à desaceleração, está muito ligado à prevenção de lesão. Isso é bem importante para a gente. Então, principalmente quando a gente fala de trocas de direção, quando a gente fala de trocar de direção, você precisa acelerar, desacelerar e depois trocar de direção. Então, essa fase de desaceleração é uma pura absorção de força. O teu corpo ele ganha uma inércia ao correr e você absorve aquela força que você correu. É simples. Esse seria o aspecto básico das absorções de força que nós não vamos entrar em detalhes hoje. As técnicas de movimento são movimentos coordenados, né, que você acaba por assimilar, são movimentos que a gente tenta por desenvolver através de uma técnica e que você vai conseguir utilizar para correr melhor, para trocar de direção, para se movimentar de forma eficiente no seu esporte. Então, esses movimentos, essas técnicas, elas buscam fazer com que a gente tenha uma aprendizagem motora mais linear, com que fique uma coisa intrínseca, né? Com que você consiga realizar o movimento sem ficar pensando muito nele. Então, a partir dessas técnicas de movimento, a gente consegue melhorar a estrutura, né? Melhorar a forma de se locomover dentro do esporte. Então, essas técnicas de movimentos, dentre elas eu posso citar o shuffle, o crossover, a corrida lateral, a corrida frontal, que são técnicas de movimento que a gente desenvolve no nosso processo de treinamento. Bem, especificamente quando a gente fala de produção de força, nós estamos relacionando bem com as forças internas, né? Tem muito a ver com o nosso músculo, o quanto que o nosso músculo consegue produzir força através da contração muscular o mais rápido possível, né? Então, isso aí a gente ganha, a gente desenvolve no treinamento resistido, no treinamento de potência, entre outras muitas facetas que a gente pode desenvolver a produção de força, né? Então, é basicamente isso. É a força que você vai produzir no chão ao correr, para deslocar o seu corpo e fazer com que você corra melhor e mais rápido. Vamos dar algumas considerações aí sobre o desenvolvimento dessa força dentro do futebol americano. Bem,
O conceito básico para a gente entender a produção de força é o conceito de força muscular, né? Então, a força produzida por atividade bioquímica pelo estiramento do tecido não contrátil, a qual tende a aproximar as terminações opostas de um músculo em uma direção à outra, ou seja, a contração muscular, ela está totalmente ligada à força muscular, que é o conceito básico que a gente vai utilizar hoje. Dentro da força muscular, nós temos alguns aspectos, como a força máxima, né? A força máxima é a magnitude máxima de força que pode ser desempenhada em regime isométrico, né? Quando há um limite de tempo para completar uma tarefa. Então, a força máxima é o máximo de força que eu consigo exercer em qualquer atividade, né? Quando a gente fala em força isométrica, é porque ela não produz movimento. Então, basicamente, para você chegar no máximo da sua força, você, por exemplo, estaria desenvolvendo essa força contra uma resistência, e essa resistência seria muito maior que a sua força, então não iria produzir movimento. É por isso que causa uma força quase que isométrica. Legal? E nós temos aí a força explosiva. Essa força explosiva, ela é essencial para a gente. Dentro do conceito de Verkhoshansky, né, 2011, a gente consegue perceber que essa força explosiva, ela é a principal característica que vai nos auxiliar no processo de produção de força. Por quê? A força explosiva, ela liga duas grandezas. A força máxima, que eu expliquei para vocês anteriormente, e o tempo. Então, não só a força máxima vai influenciar, mas o tempo que você leva para atingir essa força máxima. Então, quanto mais rápido a gente conseguir atingir essa força máxima, a gente está trabalhando uma força explosiva, ou seja, a gente está trabalhando no âmbito voltado para o esporte. Dentro do nosso esporte, a gente busca fazer as ações motoras o mais rápido possível, ou seja, o tempo é totalmente fundamental. Então, esse conceito de força explosiva é trabalhar, desenvolver um atleta em âmbitos de força explosiva é o que vai dar a base para a gente dentro do processo de produção de força, né? Dentro desse processo, a gente busca desenvolver essas capacidades de força máxima, força explosiva, força inicial, força de aceleração, entre outros muitos conceitos. Como é que a gente faz para desenvolver essa força explosiva, que é o principal alvo, o principal norte dentro do processo de produção de força para a gente correr melhor? A gente tem vários tipos de desenvolvimento. E esses desenvolvimentos são desenvolvidos, são pensados, né, através de meios e métodos de treinamento. Os meios de treinamento, basicamente, são os exercícios que vão ser utilizados. Então, a escolha dos exercícios é totalmente fundamental e é totalmente importante para que seja mais específico, né, do que a gente vai buscar desenvolver no processo de produção de força. Então, os meios de treinamento diz muito respeito quanto às escolhas dos exercícios. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, o agachamento e a flexão nórdica, né? Era para ser um GIF aqui, não tá aparecendo, mas eu acho que todo mundo consegue perceber qual é o exercício. Os métodos de treinamento, meu povo, são as formas pelas quais nós vamos realizar aqueles exercícios, pelas quais nós vamos conseguir atingir aqueles meios, né? São os métodos, as formas, né? Então, a gente pode citar a execução do exercício, o número de repetições por série, o número de grupos musculares que nós vamos atingir, os intervalos entre as séries. Tudo isso são formas, né? São métodos que a gente utiliza para desenvolver a produção de força. E aqui tem um exemplo, né? Que é o levantamento terra, e o ao lado seria um salto depth jump, né? Que é o salto com rebote, que a gente chama. Dentro desses métodos de treinamento, a gente tem que considerar ainda a força explosiva, que é o nosso principal alvo de produção de força, né? Então, aqui eu mostro para você um infográfico dentro do aspecto força-velocidade, e que vai mostrar para a gente aí como se desenvolve, né? Onde basicamente os exercícios estão enquadrados. Então, a gente acaba por perceber que na base nós temos os saltos em que você passa um pouquinho mais de tempo no chão, e lá no final, lá em cima, onde está escrito Depth Jump, você tem os exercícios que são feitos através de saltos também, mas que são muito mais rápidos, né? Um tempo de contato no solo com um toque bem rápido. Então, assim a gente consegue incitar esse atleta a desenvolver uma força explosiva, ou seja, tentar saltar o mais alto, por exemplo, com menor tempo no chão, tocando no chão o mais rápido possível. Assim a gente consegue estar incitando a força explosiva, né? A produção de força
muito mais efetiva para o processo de corrida, para o processo de desenvolvimento esportivo. A gente pode citar aqui também, dentro dos meios de treinamento, os derivados do LPO. Os derivados do LPO são bem interessantes para isso, né? Principalmente para a força explosiva, porque a gente consegue perceber que os derivados do levantamento de peso olímpico, como o clean, como o snatch, hang, high pull, entre outras coisas, esses exercícios a gente consegue trabalhar em várias velocidades diferentes. Você consegue botar uma carga pesada, consequentemente a velocidade diminui. Você consegue colocar uma carga leve, consequente a velocidade aumenta, né? O snatch, por exemplo, você consegue executar ele muito mais rápido que o clean, mas o clean você consegue carregar mais carga que o snatch, legal? Então é legal a gente trabalhar essas variáveis, né? Trabalhar essas diferenças, esses diferentes espectros da força-velocidade, do perfil força-velocidade, através dos exercícios, buscando, né, manipular essa força explosiva. Então, acho que deu para entender, né, o processo de produção de força. A partir disso, a gente precisa entender também o segundo aspecto, né, e talvez o mais importante da nossa apresentação de hoje, que são os aspectos de aplicação da força. Então, o que você faz com a força que você produz? Você aplica ela onde? É isso que a gente vai entender agora. Lembra que eu falei para você que das forças de reação do solo, que são algumas das forças que são exercidas durante a corrida? Então, essas forças de reação do solo são simples. Você, ao correr, aplica uma força no solo, tocando no chão, e o solo devolve para você essa mesma força. Como a força é uma grandeza vetorial, então ela tem uma magnitude, uma direção e um sentido. Quando você aplica essa força no chão, o chão devolve essa força para você com a mesma magnitude, com a mesma força e com o mesmo sentido. Então, torna-se totalmente essencial para a gente aplicar essa força no lugar certo, tendo em vista que o solo vai devolver para a gente no mesmo lugar, no mesmo ângulo, né? Dentro desse processo, a gente entra um pouquinho mais nos aspectos de aceleração. Dá só um segundinho para mim. Vamos falar sobre o futebol americano, né? O nosso esporte ele é único. Eu vou mostrar para vocês por quê. Esse estudo aqui, ele é muito interessante e ele fez o seguinte: pegou várias modalidades, vários atletas de várias ligas, né, e esportes diferentes e utilizou o GPS. Esse estudo ele é uma meta-análise. Então, para quem é mais da área acadêmica, sabe que a meta-análise é o ápice, né? É o mais alto grau de conhecimento que a gente consegue chegar, que é uma revisão, né, feita com procedimentos estatísticos a partir de várias outras revisões, de vários outros trabalhos, né? Então, ele compila vários trabalhos e faz um trabalho fazendo a partir de algumas análises estatísticas. O que eles pegaram? Eles pegaram vários trabalhos em que utilizavam o GPS, né? O GPS colocado aqui no peitoral dos atletas, e a partir dele a gente consegue medir as acelerações, as desacelerações, as trocas de direções, tudo que acontece, aquele atleta exerce durante o esporte, durante o jogo do esporte dele normal. Então, o que eles acabaram por perceber? Esse estudo analisou, né, o hockey, o rugby league, rugby sevens, rugby union, o futebol americano, claro, o basquete, entre outros muitos esportes. O que eles perceberam? Todos os esportes tinham uma demanda maior de desaceleração do que aceleração. Então, a maioria dos esportes passava mais tempo desacelerando do que acelerando. O único esporte em que você tinha uma demanda maior de aceleração é o futebol americano. Então, esse estudo mostrou para a gente que a demanda de acelerar no nosso esporte é muito alta. Então, a gente realmente necessita acelerar muito. Então, nada mais justo do que você dominar esses aspectos de aceleração para você poder exercer melhor o seu esporte, tendo em vista que ele demanda muito isso. Dentro dos processos de aceleração, nós temos algumas variáveis, né? As variáveis de aceleração elas vão ser de duas formas. Elas são variáveis cinéticas, que você pode acompanhar aqui no lado esquerdo da sua tela. As variáveis cinéticas, meu povo, elas são as variáveis que o seu corpo exerce, né? As variáveis do seu tronco em relação ao solo,
do joelho, do quadril, do tornozelo. São as angulações do seu corpo. Já as variáveis cinemáticas dizem respeito à amplitude da passada, que eu falei, a frequência da passada, o tempo de contato com o solo, o tempo no alto, que a gente chama tempo de voo, e outras coisas que vão influenciar na corrida, né? Então, a corrida de aceleração ela divide nessas duas fases, em análises cinemáticas e cinéticas. Eu trago aqui para você um estudo muito interessante. Olha o que esse estudo mostrou para a gente. Esse estudo, né, ele pegou alguns atletas e analisou a corrida deles, buscando entender as forças propulsivas que esses atletas exerciam a correr. E o que eles acabaram por perceber? Eles perceberam que a angulação do corpo em relação ao solo era extremamente fundamental para gerar as forças propulsivas. Ou seja, pensa comigo, esses atletas eles já têm uma produção de força, eles já exercem uma boa produção de força ao correr, mas a angulação do corpo dele é extremamente importante ao ponto da força que esse atleta tem depender da angulação que ele atua durante a corrida. Olha que legal. Então não é simplesmente produzir força, você não precisa necessariamente só produzir a força, você tem que aplicar essa força, entendeu? As angulações, o seu corpo, a angulação do joelho, do tornozelo, do quadril, essa força que você tem, ela depende das angulações que você tem que ter também. Olha que interessante. Eu trago para você outro estudo aqui, né, que mostrou para a gente, o que esse estudo fez? Ele pegou alguns atletas recreacionais, que são atletas amadores, né, de alguns esportes diferentes esportes. O que eles perceberam? Eles colocaram os caras para correr, para dar uns tiros de velocidade, e eles acabaram por perceber que os mais rápidos eram aqueles que ficavam menos tempo no solo. E os mais lentos eram aqueles que passavam maior tempo no chão, ou seja, que passavam muito tempo durante o toque no solo ao correr. E essa variável de tempo de contato com o solo, ela depende de muitas variáveis daquelas que eu mostrei para você, cinética e cinemática. Então, olha que legal. Outra variável cinética e cinemática de angulações, de tempo no chão, mostrando para a gente que a corrida, que os melhores, eles dependem dessas variáveis. A partir disso, eu trago mais outro estudo para você. Esse aqui é muito interessante e ele mostrou para a gente o seguinte, olha que legal. Eles pegaram atletas sprinters, ou seja, atletas puramente de velocidade, atletas que vivem para velocidade. E quando eu digo atletas, eu estou falando de gente que corre abaixo de 10 segundos nos 100 metros. Então, são sprinters de elite, a galera que corre de verdade. E eles tentaram analisar esses sprinters em detrimento de jogadores de rugby. A gente sabe que jogadores de rugby necessitam de velocidade, assim como o futebol americano, que são atletas que têm uma composição parecida com a nossa, parecida com o nosso esporte. Eles tentaram avaliar, né, o que acontece durante a corrida desses dois âmbitos, né, de um sprinter de elite e de um jogador de rugby. E olha o que eles perceberam. A produção de força era igual. Olha que legal. Um sprinter produzia força no chão da mesma forma que um jogador de rugby. Olha que legal. A gente tem a ideia que o sprinter ele produz muita força. Realmente ele produz muita força. Aquele jogador de rugby também produz força igualmente. Não houve diferença estatística. Então o que diferenciou um sprinter de um jogador de rugby? A técnica, a cinemática, a cinética, a mecânica dele ao correr. Especificamente, o toque abaixo do centro de massa. Então, o que eles perceberam? Que os sprinters tocavam no chão exatamente abaixo do centro de massa. Os jogadores de rugby tocavam no chão à frente do centro de massa ou muito atrás. Essa foi a principal variável estatística que... Só um minutinho. Nós temos mais 10 minutos, ele já me avisou aqui que daqui a pouco vai encerrar. Caso encerre, vocês já sabem, a gente vai sair, eu vou abrir outra sala e a gente volta. Então, o que eles perceberam? Eles acabaram por perceber que esse toque abaixo do centro de massa dos sprinters era bem diferente, era exatamente abaixo, e o dos atletas de rugby era muito à frente ou muito atrás. E essa variável, estatisticamente,
foi a que mais influenciou para os sprinters serem muito mais rápidos que os jogadores de rugby. Olha que interessante. Bem, dentro de todas essas facetas que a gente acabou de entender, de todos esses estudos que mostram para a gente, vamos entrar numa discussão legal agora aqui. Será que um jogador de futebol americano, nessa altura do campeonato, ele deve treinar técnica de corrida? Será que é essencial para a gente treinar técnica de corrida? Eu trouxe aqui alguns estudos para vocês que podem nos ajudar a discutir isso aqui. O primeiro estudo aqui de baixo, Sprint Acceleration Mechanical Profile, do NFL Draft, do draft da NFL. O que eles perceberam? Eles tentaram, por 10 anos, pegaram os dados de 10 anos de draft da NFL e eles perceberam que existiam algumas variáveis estatísticas que influenciavam para esse atleta ser draftado. Dentre todas essas variáveis, eles selecionaram 3, que eles consideraram as mais relevantes no estudo, que foram, a primeira, a estatura, ou seja, os atletas mais altos eram aqueles que eram draftados, né, tinham maior possibilidade de ser draftados. Segunda, o peso do corpo, ou seja, os atletas que tinham maior peso do corpo, estatisticamente, eram os que também eram mais draftados. E terceiro, a velocidade. Então, a gente percebe nesse quesito que a velocidade ela está presente, ela é muito importante para os atletas entrarem na principal liga de futebol americano que a gente pode conhecer, que é a NFL, né? Então, além disso, o que eles perceberam? Eles perceberam que esses atletas, né, os mais rápidos eram que ingressavam conseguiam ser draftados, e ainda melhor, eles foram além. O que eles perceberam? Que os que mantinham a melhor mecânica eram, consequentemente, os mais rápidos. Os que tinham a melhor mecânica, os que conseguiam manipular melhor as variáveis cinéticas e cinemáticas, eram os mais rápidos. Olha que legal. Esse segundo estudo aqui, ao lado, Technical Ability of Applied Force Application, né? O que ele percebeu para a gente? Ele tentou avaliar os sprinters, né? E perceber o que influencia para eles serem mais rápidos. A produção de força, que eu expliquei para vocês, ou a aplicação de força, onde é que ele vai exercer aquela força. E eles perceberam que a produção da força durante a corrida era uma produção de força ótima, ou seja, não era uma produção de força máxima. Não era o máximo que aquele atleta tinha de força que ele aplicava no solo. Era uma relatividade, era uma porcentagem daquela força que ele tinha. Então, isso aí não influenciava tanto. Mas as angulações que ele atingia influenciavam diretamente no quão rápido ele era. Então, eles chegaram na conclusão que aplicar força no solo é mais importante do que produzir a força. Olha que interessante. E esse terceiro estudo é bem interessante também, aqui em cima, Effects of Fatigue, né? Os efeitos da fadiga na produção e na aplicação da força. E o que eles perceberam? Eles fizeram um protocolo de sprints repetidos. Para quem não sabe, um protocolo de sprint repetido é você fazer um sprint de 15 metros para cima, até 30 metros, basicamente, com um descanso médio de 40 segundos para baixo. Então, esse protocolo, por si só, ele já é um protocolo que excita a fadiga, né? Então, o cara vai fadigar, porque ele vai fazer, sei lá, 10 tiros de 30 metros com 40 segundos de descanso. O 10º tiro vai ser totalmente diferente do primeiro, você tem que concordar comigo. Por quê? Porque existe uma série de fatores que vão incitar a fadiga periférica, fadiga central, né? A partir... O processo de acelerar, de correr em velocidade, é um processo muito calórico, né? Tem um gasto calórico muito alto. Então, isso tem um custo. E o custo são os efeitos da fadiga. E o que eles perceberam? Eles perceberam que os efeitos da fadiga eram muito severos. Que o tempo que um atleta começava, né, que dava o primeiro tiro, era muito superior, muito inferior, na verdade, ao tempo em que ele terminava o protocolo. Ou seja, o primeiro sprint era bem rápido, mas o último era totalmente exacerbado, né? Por quê? Porque os efeitos da fadiga eram severos. E o que eles perceberam? Que os atletas que conseguiam manter melhor uma média de tempo eram aqueles que aplicavam melhor a força.
Ou seja, a produção da força, a força que você exerce, ela tende a ter uma queda muito drástica com a fadiga. Mas se você conseguir manter uma boa mecânica, você consegue, mesmo perdendo velocidade, manter uma velocidade razoável. Olha que legal. Isso é totalmente importante para a gente. Por quê? Pensa você no quarto, jogando lá, né? No final do jogo, o jogo pegando fogo, nada decidido e você já está com os efeitos da fadiga no seu corpo. Isso é normal. Você carrega um pad, você carrega várias coisas, né? Além do nosso esporte, que já é por si só fadigante. Então, quer dizer que você mantendo uma boa técnica, você consegue manter uma boa média de velocidade? Segundo esse estudo, sim. Segundo esse estudo, aqueles que tinham as melhores técnicas eram quem conseguiu manter uma boa média de velocidade, mesmo estando em fadiga. Olha que legal. Bem, dentre tudo isso que eu expliquei para você, a gente tem algumas variáveis, são muitas, são relativamente muitas variáveis, eu tenho para dizer isso para você, mas só que eu separei para você algumas que eu considero bastante importantes e que não vão confundir tanto sua cabeça. Então, são variáveis simples que a gente vai tentar entender hoje, né, sem confundir muito. Então, a gente tem a tripla extensão. A tripla extensão é quando você estica a perna inteira ao correr. Né? Isso é totalmente eficiente para a gente e auxilia na amplitude da passada, como está aqui ao lado. O alinhamento horizontal do corpo, então você manter o alinhamento do corpo, como o estudo mostrou para você, que eu falei, ele também vai ajudar na amplitude da passada. A menor recuperação da passada, o que é uma menor recuperação da passada? É você correr nos 3 primeiros passos da corrida sem elevar muito o calcanhar. Quando você eleva demais esse calcanhar, você demora muito tempo para recuperar essa passada. E isso é totalmente prejudicial. Isso influencia diretamente na frequência da passada da gente. A gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. E esse toque abaixo do centro de massa, né? Que a gente também viu que o estudo comprovou isso para a gente. E isso influencia diretamente no tempo de contato com o solo, que outro estudo mostrou para a gente que é importante. Entendeu? Então, existem várias variáveis que vão influenciar nos aspectos técnicos, cinéticos e cinemáticos da corrida. Dentro desse aspecto, eu trago para você aqui um camarada, um cara que é quase rápido, pouquinho rápido, só o Tyreek Hill. É o cara, basicamente, provavelmente o mais rápido da NFL. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da corrida dele. Vamos tentar avaliar essa corrida dele aqui. Legal. Você consegue perceber, obviamente, que ele tem uma carga genética muito grande, ou seja, ele tem uma possibilidade gigantesca, na verdade, eu tenho certeza que ele tem muitas fibras de contração rápida em detrimento das fibras de contração lenta. Eu aposto também que ele já, na verdade, eu aposto não, eu sei que ele foi um atleta de atletismo quando ele era mais novo, então isso acaba por influenciar bastante, né, nas técnicas, na corrida que ele exerce. Então isso é fundamental para a gente. O que a gente vai fazer agora? Vai desligar, tá me dando aqui um minutinho. O que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui no Tyreek Hill. Quando desligar, eu vou abrir outra sala, a gente vai voltar com mais 40 minutos. Eu tenho mais 10 minutos de fala para encerrar. Aí a gente volta exatamente aqui no Tyreek Hill. Combinado? Até desligar, vamos ficar aí com o nosso camarada correndo. Todo mundo tá me ouvindo aí? Eu não consigo ver vocês. Tô ouvindo tranquilo aqui. Sim, aqui tá tranquilo. Tá pra ver. Então vamos ficar combinado assim. Vamos voltar aqui no Tyreek Hill, que a gente vai fazer uma análise da corrida dele. Vamos só deixar desligar aqui, tá me dando um minuto, já deve estar em uns 20 segundos, aí a gente volta já já.